Todo dia, minutos antes do ônibus escolar chegar na esquina, uma cadela chamada Donut se levanta, vai até a janela e espera. Ela faz isso mesmo em dias que o ônibus atrasa um pouco, mesmo sem ver ou ouvir nada ainda. Intrigada com esse comportamento, a família dela levou a pergunta para uma repórter da rádio pública americana NPR, que foi atrás de cientistas para entender uma coisa: como um cachorro consegue prever um horário desse jeito, sem relógio, sem calendário, sem absolutamente nenhuma pista óbvia? E o caso da Donut não é isolado. Uma parte enorme de quem tem cachorro relata a mesma coisa: o animal se levanta, vai até a porta ou a janela, minutos antes da pessoa chegar em casa, às vezes até em horários bem diferentes do normal, sem nenhum padrão fixo de relógio. Durante muito tempo, isso foi tratado como uma espécie de mistério fofo, do tipo cachorro tem sexto sentido. Só que, décadas atrás, um cientista resolveu levar essa pergunta a sério. E o que ele descobriu virou uma das polêmicas mais citadas da psicologia experimental. Na década de 1990, o biólogo britânico Rupert Sheldrake ficou obcecado com um cachorro chamado Jaiti, da família Smart, no Reino Unido. A dona do Jaiti jurava que ele sempre ia até a janela esperar por ela minutos antes dela voltar para casa, mesmo quando ela voltava em horários aleatórios, escolhidos de propósito para não ter padrão nenhum. Sheldrake gravou centenas de horas em vídeo, publicou os resultados, e afirmou ter encontrado evidência de algo parecido com telepatia entre cães e donos. O estudo viralizou internacionalmente. Virou até um livro best-seller, traduzido para vários idiomas ao redor do mundo. Só que outros cientistas queriam entender se aquilo era real, ou só um padrão que a gente enxerga porque quer enxergar. O psicólogo Richard Vizema refez os testes com o mesmo cachorro, Jaiti, e chegou a uma conclusão bem diferente. Segundo ele, os dados não sustentavam telepatia nenhuma. Sheldrake discordou publicamente, e o debate entre os dois dura até hoje, sem um vencedor claro reconhecido pelos dois lados. Mas enquanto essa disputa acontecia, um grupo diferente de pesquisadores investigava uma explicação bem mais simples, testável, e, no fim, bem mais interessante do que telepatia. A pesquisadora Alexandra Horowitz, que estuda cognição canina há mais de 20 anos na Universidade Barnard, propõe uma ideia que parece simples, mas muda tudo: cachorros não sentem o tempo passar do jeito que a gente sente. Eles cheiram o tempo passar. Quando você sai de casa, seu cheiro fica no ar e nos móveis, no sofá, no tapete. Com o passar das horas, esse cheiro vai ficando mais fraco, se dissipando aos poucos pelo ambiente. Pro faro de um cachorro, que tem cerca de 300 milhões de receptores olfativos contra os 6 milhões que a gente tem, essa mudança gradual de concentração pode funcionar quase como um relógio de areia químico, correndo silenciosamente pela casa inteira. Foi exatamente essa ideia que explicou o comportamento da Donut, a cadela do começo do vídeo. Segundo Horowitz, ela provavelmente aprendeu a associar a intensidade de um cheiro específico, ou a mistura de cheiros da rua naquele horário, com a chegada iminente do ônibus. Vale um adendo importante, honesto: a própria Horowitz reconhece que essa é uma hipótese elegante, mas ainda não testada formalmente em laboratório de forma rigorosa. A ciência séria não finge ter mais certeza do que realmente tem. Só que existe um jeito indireto de testar uma parte da ideia. Será que o cachorro reage diferente dependendo de quanto tempo você ficou fora, mesmo sem saber que horas são no relógio? As pesquisadoras suecas Therese Rey e Linda Keeling decidiram descobrir. Elas deixaram cachorros sozinhos por meia hora, e depois por 2 horas, em dias diferentes, e filmaram a reação de cada animal no exato momento em que o dono voltava. O resultado: depois de 2 horas sozinhos, os cachorros recebiam o dono com muito mais entusiasmo. Mais rabo abanando, mais lambida, mais contato físico, do que depois de apenas meia hora separados. E o mais curioso, essa diferença desaparecia depois disso. Um cachorro que ficou 4 horas sozinho não reagia de forma muito diferente de um que ficou só 2 horas. Como se, pro cachorro, existisse um tempo suficiente de saudade. Depois desse ponto, pouco importa se você demorou mais 1 hora ou 3. Isso é uma evidência real e mensurável de que cachorros percebem, de algum jeito,
quanto tempo passou. O que ainda está em aberto é exatamente qual sentido eles usam para fazer essa conta. Uma demonstração informal da BBC tentou testar diretamente a hipótese do cheiro. Os pesquisadores renovaram artificialmente o cheiro do dono dentro de casa, sem ele estar presente de verdade, para ver se isso confundia o cachorro. O resultado sugeriu que sim, o animal realmente usa a dissipação do cheiro como uma referência de tempo, e não só o horário marcado no relógio da parede. Mas ser honesto aqui importa, cheiro sozinho não explica tudo. A maioria dos donos tem uma rotina bem parecida todo dia, e cachorros são excelentes em aprender padrões. O som de um ônibus específico passando na rua, a luz mudando de jeito no fim da tarde, o barulho de crianças voltando da escola, tudo isso vira uma pista extra, aprendida por repetição. Tem ainda um terceiro fator, que a maioria das pessoas esquece: a audição de um cachorro capta frequências de até 65.000 Hz, contra os 20.000 Hz do ouvido humano, numa faixa muito mais ampla que a nossa, e reconhece o som específico do carro ou dos passos de quem mora com ele bem antes de qualquer humano perceber alguma coisa. Junte esses três fatores: o cheiro que dissipa aos poucos, a rotina que ele decorou sozinho, e uma audição afiadíssima escutando você chegar muito antes de você abrir o portão. E o mistério desaparece por completo. Não é mágica, não é telepatia comprovada. É um animal com um conjunto de sentidos extremamente afiados, meio sobrepostos uns aos outros, fazendo exatamente aquilo que a evolução treinou ele para fazer há milhares de anos: prestar atenção em você. E talvez seja por isso que a história do Jaitei continua sendo contada, mesmo décadas depois de virar polêmica científica, porque a explicação real não é menos bonita do que a explicação mágica. Seu cachorro não precisa de telepatia para saber que você está voltando para casa. Ele só presta atenção em você de um jeito que a gente, com nosso faro fraco e nossa memória distraída com o celular, provavelmente nunca vai conseguir imitar. Seu cachorro, ou seu gato, também faz esse tipo de recepção quando você chega. Conta aí nos comentários, com o nome dele. E já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo ciência real sobre o comportamento dos animais que dividem esse planeta com a gente. E por falar em comportamento que ninguém espera, no próximo vídeo a gente vai descobrir como as abelhas literalmente votam para escolher onde toda a colônia vai morar. E o mais interessante, esse processo antigo pode te ensinar algo sobre como grupos tomam boas decisões, inclusive o seu.